menos, então vamos começar pelo lado que está mais agitado, né? Vamos começar pelo Cruzeiro, porque o Flamengo fez uma proposta na casa dos 30 milhões de euros pelo atacante Caio Jorge, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil neste ano de 2025. O Cruzeiro recusou, né, e falou que aceita negociar o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Antes de eu abrir espaço para vocês, eu vou dar minha opinião. Eu já acho 30 milhões de euros muita grana. Já acho muita grana. 196 milhões de reais, né? Pois é, eu já acho muito dinheiro. Eu venderia, ao meu ver. O Cruzeiro quer valorizar mais o atacante para ver se rende mais dinheiro no futuro. Enfim, isso é normal. E o Cruzeiro também não está no momento de desespero para vender. E, ao mesmo tempo, não quer reforçar um adversário direto, né? O Flamengo e o Cruzeiro vão disputar todas as competições no ano que vem. Então, assim, ao meu ver, passa mais por isso. Ao mesmo tempo em que o Flamengo mostra, não só para o Cruzeiro, mas para outros clubes do futebol brasileiro, que dinheiro não é um problema, né? Acho que a cada ano que passa fica mais claro isso para o Flamengo, né, Max? 2 bi de receita, né? Então, o Flamengo realmente descolou, inclusive do próprio Palmeiras. Tá? Ele tem muito mais facilidade de fazer esse tipo de aporte, né? De pegar ali... primeiro que já tem uma base muito sólida, né? Muito bem construída, então precisa só de reforços pontuais e tem essa capacidade de aplicar 30 milhões, 50 milhões. E o Cruzeiro é uma situação assim, bem complexa, né? Porque o Cruzeiro recupera a autoestima do torcedor, né? Isso aí vem, como está nessa moda da SAF, o torcedor é o cliente. E aí o Cruzeiro consegue recuperar também seu engajamento. O Cruzeiro aumentou sócio, aumentou a arrecadação, aumentou a bilheteria. E você abrir mão de um cara como esse, você não perde, você ganha por um lado, mas você perde em outro, porque atrapalha. Eu até te entendo um pouco, você tem lá o Vila Real, que chegou, uma grande promessa do futebol colombiano, né? Cruzeiro, tentaram atravessar o Cruzeiro aí umas 3, 4 vezes, que é um cara que tem um mercado muito bacana, muito promissor, um atacante com perfil físico e técnico muito moderno para o futebol atual, e tem tudo a dar certo. Só que aí você pode ali reforçar um rival nacional com um dono que tem muito poder financeiro, né? É um cara que já provou que não quer ganhar dinheiro com o Cruzeiro, né? Lógico que eu acho que a médio prazo, na hora que a coisa estiver bem mais estruturada, o Cruzeiro estiver com as contas muito mais em dia, ele talvez ali vai de forma gradativa, ele vai recuperar uma parte desse investimento que ele está fazendo nesses primeiros anos. Mas acho que não é o momento disso. Então, eu compreendo. Ele até jogou muito para cima para fazer desistir, ou então, realmente, se aparecer a loucura de 50 milhões, e aí já é loucura por parte dele, porque eu acho que ele tem capacidade de trazer um atacante que tem muito talento, fez uma grande temporada, mas vamos lá, 23 anos, ele tem uma temporada forte na sua carreira. Exatamente. Né? E assim, não passou dos 30 gols, caiu num time muito bem postado, então realmente... se chegar a 50 milhões aí já é louco. 30 milhões ainda eu acho que cabe discussão. Você venderia ou não por 30 milhões de euros? Para o Flamengo. Não para o Zenit, para o Flamengo. Se fosse o Pedro Lourenço. Vale. Mas se eu fosse o Pedro Lourenço, na situação dele, eu não venderia. Porque não é um dinheiro que vai fazer diferença para mim hoje. Sim. Não faria. Ele é um torcedor também. É um cara que hoje está encaixado, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, é um cara que está cotado para a Copa do Mundo. Então, eu não venderia se eu estivesse na situação do Pedro Lourenço hoje por 30 milhões. Salazar, 30 milhões de euros, cerca de 195,8 milhões de reais foi a oferta do Flamengo pelo Caio Jorge. Você aceitaria? Acha que dá para esperar para valorizar mais? Eu vou pensar como o Pedrinho, tá? O Pedrinho, ele está reestruturando o Cruzeiro. Ele comprou o Cruzeiro esse ano. Eu acho que ele manda um recado claro para o futebol brasileiro, que ele tem um projeto, ele quer o Cruzeiro forte. O Caio Jorge foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E quando ele coloca 50 milhões, ele está falando com o Flamengo, não quero vender. Eu quero montar um time ainda mais forte. Acho que é esse recado, porque a gente sabe que o Flamengo tem dinheiro para comprar. Mas ele mandou um recado lá para o Rio, daqui de Minas. Fala assim, ó, aqui não. Calma aí, põe um pé no freio. É mais fácil o Pedrinho, na semana que vem, ele mandar uma proposta lá para a Arrascaeta. Falar assim, ó, nós queremos você aqui. Então, assim,
estão cutucando onça com vara curta, porque o Pedrinho, nesse momento, ele não está pensando em dinheiro, ele está pensando em estrutura do futebol, para o Cruzeiro performar, para ganhar títulos, e não está pensando só como torcedor, não. Está pensando como empresário, ele está pensando na marca, ele está pensando no torcedor, no cliente. Então, eu acho que está no caminho certo e ele deu um recado para o Rio, né? Não é chegar aqui e vai buscar qualquer jogador com o valor que vocês querem pagar, não. Vai ter que sentar e negociar. Então, esse é o meu ponto de vista e não negociava, não. Ah, o futebol de fora? Tudo bem, mas com o futebol hoje brasileiro, não negociaria. E o Caio Jorge precisa de um trabalho para blindar ele, porque a gente sabe que vai vir dinheiro, vai ter ligações, vem para o Rio, nós vamos te dar isso, te dar aquilo, você vai ter holofote, aí vai falar de Copa do Mundo, vai criar várias possibilidades para ele estar aí. Então, eu acho que também que a diretoria, até o Pedrinho mesmo, sentar com o Caio Jorge e falar assim que o projeto aqui é grande, nós vamos fazer um trabalho legal, dinheiro não é o problema, se reestruturamos e vamos para cima. Então, o Caio Jorge também precisa ser blindado nessa situação, para ele também não começar a pensar várias coisas e querer ir embora também. Rolou uma brincadeira aí, o pessoal está até confirmando que o Pedrinho